Imagine que você desce por uma estreita escada de pedra em direção à escuridão total. O ar fica frio e pesado. A lanterna ilumina corredores infinitos, quartos, cozinhas, poços e até igrejas escavadas diretamente na rocha. Você está a 85 metros de profundidade. Ao seu redor, existe uma cidade subterrânea inteira capaz de abrigar 20 mil pessoas. E ela não foi construída ontem, tem milhares de anos. Mas o mais assustador não é a profundidade. O mais assustador é para que exatamente ela foi construída. A história oficial diz refúgio contra invasores árabes. Mas essa explicação desmorona facilmente, porque os níveis mais profundos de Derinkuyu e Kaimaklu foram escavados muito antes do século VII e, claramente, construídos em pânico, fugindo de algo que veio do céu. As cidades subterrâneas da Capadócia não são apenas atração turística. São mais de 200 complexos subterrâneos conhecidos no tufo vulcânico macio da Turquia Central. O mais famoso é Derinkuyu, 18 a 20 andares, 85 metros de profundidade, 15 mil poços de ventilação, sistema de água, armazéns, escolas e até adegas. Ao lado estão Kaymaklı, Özkonak, Mazı, Tatlarin, todas conectadas por túneis de quilômetros. Alguns complexos podiam esconder até 60 mil pessoas ao mesmo tempo, porque pessoas que viviam em uma das regiões mais bonitas do mundo decidiram se enterrar dezenas de metros no subsolo e viver ali por anos. O que as assustou tanto a ponto de abandonar as casas na superfície e transformar a rocha em fortaleza? Hoje, cada vez mais pesquisadores independentes têm certeza, essas cidades foram refúgios contra uma catástrofe que veio do céu, da mesma que há 12.800 anos quase destruiu a civilização anterior. Nesta primeira parte, vamos conhecer a história real das cidades subterrâneas da Capadócia e os primeiros fatos chocantes que a arqueologia oficial prefere ignorar. Quando Derinkuyu foi descoberta por acaso em 1963, os arqueólogos ficaram chocados. A cidade era perfeitamente projetada. O sistema de ventilação funcionava tão bem que, mesmo no nível mais baixo, o ar continuava fresco. Os poços chegavam até rios subterrâneos. Havia áreas separadas para animais, armazenamento de alimentos e até cemitérios. Tudo escavado à mão no tufo, material fácil de trabalhar, mas também muito frágil. Mas o mais estranho é a idade. Hititas, frígios e bizantinos realmente usaram essas cidades como refúgios. No entanto, análises de carbono 14 e estratigrafia mostram que os níveis mais profundos são muito mais antigos, possivelmente de 4.000 a 5.000 anos antes de Cristo. Algumas teorias vão ainda mais longe, até o final da última era glacial. Por que exatamente na Capadócia? Porque aqui o tufo vulcânico é macio o suficiente para ser escavado, mas extremamente resistente. O lugar perfeito para se esconder de algo que caía do céu. Entre 2014 e 2025, novas pesquisas mostraram que muitos complexos têm sinais de ocupação súbita e em massa. As pessoas largavam tudo e desciam rapidamente. Em alguns túneis, foram encontradas evidências de fechamento urgente das entradas com enormes portas de pedra em forma de roda, pesando várias toneladas. Só podiam ser fechadas por dentro. Isso não são refúgios comuns contra a guerra. Isso são refúgios contra o apocalipse. Nesta parte, vamos analisar o perfeccionismo técnico das cidades subterrâneas e as primeiras provas de que elas foram construídas esperando uma catástrofe vinda de cima. Agora vem o mais interessante: as teorias que ligam a Capadócia a catástrofes globais. Muitos pesquisadores, inclusive os que trabalham com a hipótese do Younger Dryas, acreditam que essas cidades foram salvação contra as consequências do impacto de cometa de 12.800 anos atrás. O céu
literalmente caiu sobre a Terra. Bolas de fogo, ondas de choque, incêndios gigantes e depois um inverno nuclear e dilúvio. Os sobreviventes procuravam um lugar onde pudessem esperar anos de frio e radiação. A Capadócia era perfeita. Rocha macia, cavernas naturais, rios subterrâneos e cinzas vulcânicas que podiam proteger contra a chuva radioativa. Por isso as cidades são tão profundas e tão bem planejadas. As pessoas pretendiam viver debaixo da terra não por meses, mas por décadas. Existe também a versão de uma antiga guerra. Alguns historiadores alternativos falam de conflito entre civilizações altamente desenvolvidas, talvez Atlântida ou outra cultura pré-dilúvio, onde foram usadas armas que vieram do céu. Descargas de plasma, bombardeios de meteoritos, impulsos eletromagnéticos, tudo isso forçava as pessoas a se esconderem no subsolo. Curiosamente, complexos subterrâneos semelhantes não existem só na Turquia. Foram encontrados na China, em Creta, na Líbia e até na América do Sul. Todos datam aproximadamente do mesmo período, logo após a suposta catástrofe global. Nesta parte, vamos analisar as teorias mais convincentes e as conexões entre a Capadócia, Göbekli Tepe e outros monumentos megalíticos que surgiram logo depois do suposto impacto celestial. Porque a ciência oficial ainda chama as cidades subterrâneas da Capadócia de simples refúgios contra árabes, porque admitir a verdadeira razão de sua construção destrói completamente a visão tradicional da história. Isso significaria que 5 a 12 mil anos atrás, as pessoas já possuíam conhecimentos de engenharia incríveis e, principalmente, sabiam que algo podia vir do céu e que era preciso se esconder a 80 metros de profundidade. Hoje, a maioria dos complexos ainda está fechada para pesquisas completas. Muitos níveis estão bloqueados ou inundados. Novas descobertas recebem imediatamente status de patrimônio nacional e passam para controle restrito. As autoridades turcas relutam em dar permissões para escavações profundas. E se juntarmos os pontos, Younger Dryas, mitos do dilúvio, florescimento repentino da cultura megalítica após 12 mil anos atrás e essas gigantescas cidades subterrâneas, a imagem fica assustadoramente coerente. As pessoas não se escondiam dos vizinhos, elas se escondiam do céu. As cidades subterrâneas da Capadócia são testemunhas silenciosas de um dos capítulos mais terríveis da história da humanidade. Elas nos lembram que uma civilização pode ser destruída em um único dia e que nossos ancestrais já passaram por isso uma vez. Se você chegou até o final, significa que também sente que a verdadeira história da humanidade é muito mais antiga e assustadora do que nos contaram. Deixe seu like e escreva nos comentários. Você acredita que as cidades subterrâneas foram construídas como refúgio contra uma catástrofe que veio do céu?